Então, pessoal, eu não sei o quanto que eles passaram de informação no convite para vocês, né? Mas meu nome é Fabrício Demetrio, eu trabalho como instrutor de defesa pessoal, certo? E eu vim a convite passar para vocês um pouco de técnicas e mais uma parte prática hoje, né, sobre defesa pessoal. Se tiverem qualquer dúvida, podem perguntar, né? Eu vou estar ajudando vocês também ao longo do treino, né? Mas se tiverem qualquer dúvida, pode perguntar. Se tiverem alguma experiência que quiserem compartilhar, passou por alguma situação, né? Pode compartilhar também, se sentir à vontade, tá? Porque é interessante a gente compartilhar esse tipo de coisa também, porque acaba agregando para outras pessoas, né? Às vezes evita que alguém passe por algo parecido. Tem minhas redes sociais, tem meu contato lá, se alguém quiser saber como é que funcionam os treinos ou quiser saber sobre dicas de defesa pessoal, eu passo também, né? Então eu estou publicando direto em rede social, no YouTube também, então são várias dicas ali que podem ajudar vocês em uma situação de risco, beleza? Então, como o foco hoje, né, eu conversei com o pessoal e o ideal seria a gente focar mais na parte prática, então a gente não vai falar muito, eu vou falar só um pouquinho para vocês aqui e a gente vai começar com a parte prática, beleza? Então é o seguinte, tinha algumas pessoas me perguntando sobre calçado e tal, não tem problema, tá? Porque hoje, como vai ser um curto período de tempo ali, se tiver calçado ou quiser fazer descalço, tanto faz, tá? Não vai atrapalhar em nada, né? A roupa também não vai atrapalhar em nada. E até isso começa a entrar num dos fundamentos que são importantes na hora que a gente vai aprender uma defesa pessoal, que é o fato de que na hora, se eu precisar sobreviver, eu não vou estar usando uma roupa adequada, né? Provavelmente não vou estar no meu melhor estado de saúde, né? Vou estar lá com super fôlego, às vezes estou cansado, final do dia. Então, se eu tiver que fazer algo muito mirabolante ou muito cansativo, complica. Por conta disso que a gente procura ser o mais simples possível, né, para ser eficiente. Então, só para explicar para vocês, eu queria saber se alguém já fez alguma arte marcial ou algo similar. Alguém já praticou? Ninguém? Não? Faculdade? Educação física? Certo. Beleza. Tu falou que tinha feito alguma coisa? Não? Ah, isso. Entendi. Beleza. Então, assim, só para explicar um pouquinho, né, por mais que vocês nunca tenham praticado nenhuma arte marcial, eu gosto de esclarecer para o pessoal a diferença que tem no que a gente faz para uma arte marcial ou uma arte de esporte, né? O que eu gosto de definir como arte de esporte seria o que é famoso, que a gente conhece bastante, jiu-jitsu, judô, né? São práticas mais de esporte ali, onde tem competição, tem regras, tem o juiz, né? Então eu não posso fazer certas coisas com o adversário, porque não está dentro das regras, né? E o que eu chamo mais de arte marcial mais filosófica são aquelas já com kimono, aí tem o sensei, aí faz saudação, aí tem o altar, né? Enfim, tem toda aquela cultura oriental, né, por dentro. Aí é o kung fu, o karatê, né? Enfim, tem algumas modalidades ali mais filosóficas, né? O que a gente passa aqui, o que eu passo para o pessoal, esse conceito de defesa pessoal é algo para utilizar lá fora, né? Então é uma situação de risco, então a gente passa como resolver uma situação de risco. Alguém está ameaçando minha vida, alguém veio me agredir, me assaltar, veio querer me estuprar, veio, enfim, fazer algum mal contra mim ou contra alguém importante para mim, e como que eu faço para solucionar aquele problema ou como que eu faço para evitar aquele tipo de situação. Então isso a gente costuma passar também, né? Então, eu estou caminhando na rua, por exemplo, e aí eu vi alguém suspeito ali na frente. Então, como que eu posso fazer uma análise para juntar alguns pontos e perceber se eu preciso tomar uma atitude? Como, por exemplo, tomar outro caminho, atravessar a rua, pegar alguma coisa que eu carrego comigo para me defender. Então, esse tipo de conceito, né, a gente passa também. Então, são dicas, expertises de como evitar o problema e, se acontecer o problema, como resolver, né? Então, como a gente está lidando com um cenário real, onde não tem regra, não tem juiz, né? Não vai ter a polícia naquele exato momento, provavelmente. Muito provavelmente não vai ter ninguém para me ajudar. E às vezes, até se tiver alguém por perto, às vezes a pessoa não quer nem se envolver para não correr o risco também de aí entrar no problema. Então isso acontece muito, né? Não é difícil hoje em dia a gente ver uma situação de um acidente ou um assalto, alguma coisa, a pessoa está filmando ao invés de ajudar, né? É comum, infelizmente o ser humano ele não vai ser a maioria do pessoal, né? Não vai ter como primeiro instinto ir lá ajudar. Então, infelizmente, a gente vai ter que contar só com a gente mesmo naquele momento e acabou, né? Então, por conta disso, é importante a gente ter essa noção de defesa pessoal, mesmo que seja um breve momento, que nem vocês vão ter aqui hoje,
porque pode ser a diferença entre sobreviver ou não a uma situação de risco, né? Quando a gente está lidando com a realidade e não tem regra, como eu falei, a gente também vai utilizar do que tiver ao nosso alcance, do que for necessário para sobreviver, né? Então a gente não está falando aqui de competição, de, né, algo que eu vou fazer entre amigos, tal. É um caso sério, alguém veio querer me machucar, tirar minha vida, né, fazer eu passar por um trauma, então eu vou utilizar o que está ao meu alcance, nem que seja morder, rasgar, acertar no testículo, olho, garganta, para sobreviver, né? Então é algo de sobrevivência, né? Então essa é a diferença básica, né? Então não tem regra, não tem só sobrevivência, né? A gente espera que ninguém precise utilizar, mas se precisar é interessante saber. É assim como o cinto de segurança, né? A gente espera não precisar usar, mas a gente coloca porque pode ser a diferença entre a vida ou a morte, tá? Beleza, pessoal. Então, dito isso, uma outra dica que eu acho que é bem rapidinha e pode ser muito válida para vocês também, sobre objetos do dia a dia que eu posso utilizar para me defender, né? A gente tem objetos específicos para defesa, como spray de pimenta, tem lâminas, né? Carregar um canivete, a máquina de choque, né? Apesar de que isso é uma pergunta que surge muito, o pessoal me pergunta, a máquina de choque é bom, né? Normalmente entre as mulheres já passou essa ideia de, vou carregar uma maquininha de choque comigo. Até não sei se alguém tem essa dúvida entre vocês, né? Mas eu não recomendo muito máquina de choque, e o primeiro objeto que eu recomendo é o spray de pimenta, tá? Que ele é o mais simples de usar, digamos assim, tá? Por que a máquina de choque? Qual que vai ser o problema? Primeiro, que para a máquina de choque funcionar, ela tem que ter bateria, certo? Se é algo que eu não uso com frequência, pode ser que eu deixe lá no fundo da bolsa, né? E aí quando eu precise, está descarregado. Porque eu posso esquecer, eu não uso muito, eu deixo lá, tem 3 anos que nunca acontece nada, vai precisar, está sem bateria. Então tem chance de acontecer, já é um problema. Segundo problema também que pode acontecer é do cara ele perceber primeiro a situação, né? Então se ele percebe algo estranho ali, eu peguei alguma coisa na mão, a máquina de choque ela exige alguns segundos que eu encoste no cara para fazer o efeito, tá? Então eu preciso segurar na pele do cara ali alguns segundos, depois que ficou alguns segundos aí o cara vai sentir o choque, enfim. Agora, se o cara percebeu antes, pode ser que eu tenha a dificuldade de conseguir encostar nele. Então ele vai tirar, ele não vai deixar, agora ele sabe, ele está com mais raiva, então pode não ser eficiente ali. E se o cara tiver com alguma roupa muito pesada, com uma jaqueta, algum casaco, e eu não tiver contato com a pele, pode ser que nem faça efeito nenhum. Então o spray de pimenta, dentre as coisas, é o mais simples que eu mais recomendo, né? Porque eu vou mirar e apertar, simples assim. Inclusive do spray de pimenta eu recomendo sempre, porque tem 3 modelinhos diferentes, eu recomendo sempre o que é em névoa, porque aí eu não preciso mirar muito, né? Ele vai já espalhar, como se fosse um desodorante, por exemplo, ele já espalha, né? Não exatamente. O que vai acontecer com aerosol que não é feito para esse fim? O que vai acontecer? Vai criar uma irritação na pessoa, só que não é uma irritação que vai incapacitar ela. Pode, de repente, me dar uma vantagem, né? De repente eu usei o desodorante, acertei o cara no saco, saí correndo, resolveu, né? Só que assim, isso não incapacita. O spray de pimenta, o que ele faz? Na hora que a pessoa recebe o spray, ela fica com dificuldade para respirar, ela não enxerga, não consegue abrir o olho por causa da ardência, por 15 minutos. Então é mais do que tempo suficiente para eu fugir, né? Enfim, o cara fica incapacitado, desorientado ali por 15 minutos. Essa é a média, né? Então é mais eficiente por conta disso. Então qualquer coisa que for aerosol vai incomodar, né? Mas se o cara der uma esfregada, ele talvez já vai conseguir vir atrás de mim de novo. Então pode servir, mas não é feito para aquilo, não vai ser tão, né? E daí sobre objetos que de repente, eu não comprei nenhum objeto, não tenho nada, que eu gosto de falar sempre sobre um objeto que é fácil de utilizar, que todo mundo com certeza tem, que é a chave de casa. Tá? Então, como que eu posso utilizar a minha chave de casa para me defender? Eu deixei a minha aqui atrás, deixa eu só pegar para explicar. Beleza. Então aqui, pessoal. Então vamos imaginar um cenário aqui. Tem 2 caras meio suspeitos ali na frente, eu estou numa rua meio sem muito movimento, e de repente eu percebi que os caras olharam para mim, deram uma cochichada, alguma coisa assim, pode ser que esses caras vão querer me abordar. Pode não ser nada? Pode não ser nada. Mas se acontecer alguma coisa, eu preciso me preparar, porque eu não tenho como sair daqui, vou ter que passar por ali, preciso tomar alguma atitude para ter segurança, que se acontecer o problema,
eu posso tomar aquela atitude mais rápido. Se não acontecer nada, eu continuo o meu caminho, tá? Um cenário como esse. Então eu vi uma situação suspeita ali na frente, o que eu vou fazer com a chave de casa? Primeiro, o que eu não vou fazer com a chave de casa, tá? Porque eu já vi o pessoal passando por aí, algumas técnicas de bota a chave no meio do dedo aqui, coloca várias, e daí dá uma porrada no cara. E não recomendo, porque primeiro eu não tenho muito tempo, né? Não vou olhar lá e ficar aqui, peraí, só um pouquinho que eu vou arrumar aqui o soco inglês, né? Segundo que, se eu fizer isso aqui, a chave vai ficar maleável aqui no meio da minha mão, ela vai para frente ou para trás, vai machucar mais do que machucar o cara, não vai ter muito resultado. Algo mais simples de fazer, vou pegar qualquer uma das chaves, tá? Não precisa ser uma chave grande, e vou segurar na minha mão aqui, ó, entre o indicador e o polegar, tá? Só a pontinha para fora. O que eu faço com isso? Né, na hora que se eu precisar, né, se acontecer uma situação, o cara vir me agredir ou algo assim, eu vou rasgar o rosto do cara. Vou mirar no rosto para furar ou rasgar, tá? Lembrando, a situação de sobrevivência, né? Vamos supor que os caras querem me puxar para me estuprar ali do lado. Então minha vida está em risco, certo? Luiz, só para eu ilustrar aqui. Não, só vim aqui só para ilustrar. Só um talho. Não, brincadeira. Não vou fazer nada, só para explicar, né? Então, o adversário está aqui, ele veio fazer alguma coisa e tal. A gente não vai falar de técnica, né? Movimento aqui. Eu quero deixar o mais simples possível. Tô com a chave aqui, percebi que eu preciso me defender. Eu vou fazer, ó, a direção de um X, pode ser, no rosto do cara. Então, de cima para baixo aqui, ó. Olho, né? De cima para baixo. Não quer dizer que vai pegar com tudo, pode ser que vai pegar só um pouco, enfim. Mas já pode ser diferença de ser uma brecha para poder escapar. Né? A pele do rosto é muito sensível, tá? Então, para vocês terem noção, é o mesmo estrago que acontece se eu pegar uma chave e fizer isso numa caixa de papelão. Então, o estrago é basicamente o mesmo, tá? Então, não é difícil de machucar. Então, eu senti uma situação de risco, o cara veio me agarrar ou veio fazer alguma coisa, né? De novo, situação de risco, tá? Não vamos fazer se alguém perguntar que oração para vocês se assustam, hein? Né? Então, é uma situação séria. O rosto é muito fácil de machucar. Inclusive, se vocês já repararam em luta de boxe ou qualquer tipo de luta de esporte, né? O pessoal leva um soco e corta aqui em cima do olho, né? O supercílio aqui. E por que isso acontece? Pô, o adversário estava com uma luva enorme aqui, bateu e cortou. Porque a pele do rosto é tão fina que com a pressão do golpe, da batida, ela abre. Então não foi um corte, a pele não aguentou a pressão do golpe e rompeu. Porque é muito fina, certo? Então é uma maneira simples e eficiente de conseguir resolver um problema, tá? Tem um caso que eu gosto de falar também, de uma menina que aconteceu, acho que na Inglaterra foi isso. Eles têm bastante restrição lá com relação a carregar objetos, eles não podem carregar quase nada que possa ser usado numa situação de agressão, né? Que possa ser usado como arma. E aí a menina saiu para correr no parque e o cara puxou ela, né? Agarrou ela, puxou para estuprar. E puxou ela lá para um parque, lá no meio do mato, imagino. E daí ela começou a gritar e mordeu o cara e tal, e usou a chave de casa para furar o cara e rasgar, e conseguiu sobreviver. O pessoal ouviu os gritos, o cara não conseguiu fazer muita coisa, e o cara foi preso. E tem uma foto da situação. Se vocês derem uma pesquisada no Google, fazer uma busca rápida, vocês vão ver a foto do cara que foi preso, ele está todo machucado. Então ela usou justamente a chave de casa para se defender e sobreviveu. Ela poderia ter morrido numa situação daquela e conseguiu sobreviver, o cara foi preso e salvou a vida dela. Então isso é um exemplo. O termo de defesa pessoal ele já começa antes da situação de combate. Então é como eu estar num estado de alerta correto, saber dicas, né, eficientes para eu conseguir evitar esse tipo de situação e se acontecer, o que eu posso usar a meu favor. Beleza? Show! Pessoal, vamos trabalhar agora um pouquinho a parte prática, tá? Então aqui foi só para passar um pouquinho para vocês de uma parte teórica aí, né, sobre algumas dicas que inclusive podem ser mais importantes do que a parte prática, mas a gente quer passar a parte prática hoje também, tá? Então é o seguinte, deixa eu ver, eu anotei um cronogramazinho aqui de algumas técnicas que poderiam ser interessantes, óbvio que a gente não tem tempo para ver todas as técnicas, todas as situações, né? Mas algumas aqui, ó, que a gente pode ver que possam ser interessantes. Então tá. Pessoal, a primeira técnica que eu quero passar para vocês, todas as técnicas são simples, tá? Não precisa se preocupar, é um negócio muito difícil, vou levar 5 anos, 10 anos para aprender. Não, o objetivo é ser simples. Claro que quanto mais eu treinar, mais fácil vai ficando.
Mas a ideia é que eu aprenda hoje, se eu precisar fazer amanhã, eu consiga. Esse é o conceito, a essência de defesa pessoal. Não adianta eu fazer uma técnica lá que eu preciso ter um super alongamento, uma super força, preciso treinar por 5 anos para daí conseguir fazer. Não vale a pena, a gente não tem tempo para isso tudo. Então a primeira técnica que a gente vai ver hoje vai ser sobre uma defesa de agarre no pulso. Então alguém veio e me segurou no pulso, no braço, enfim. Então a gente vai ver duas situações. O primeiro cenário, o cara veio e me segurou no braço. Numa situação menos grave, o que seria isso? Tô numa festa, tá na balada e o cara segurou no braço lá, o cara bêbado, o cara chato. Então, ou seja, não é alguém que está ameaçando a minha vida, mas está me incomodando. Então a maneira de eu me livrar desse problema sem precisar fazer algo mais sério. E o segundo cenário é um cara que veio e me segurou para puxar para um canto, de repente, à noite, num lugar escuro. Então o cara ou vai querer me assaltar ou me agredir. Então é uma situação grave, beleza? Então a menos grave, depois a mais grave, tá? Então essa mais simples aqui, só do cara que está me incomodando e tal. O que a gente vai fazer? O cara veio e me segurou meu pulso aqui, tá? Segurou no braço aqui e tal. Como é que eu faço para me livrar disso aqui? Primeiro, não adianta eu querer fazer torções ou fazer algo muito elaborado, vou segurar aqui, torcer o braço do cara e aí ele fica ali todo contorcido agora. Isso a gente vê muito por aí nesse meio de arte marcial, E é empolgante lá, o pessoal acha legal, porque daí ele era o agressor e agora ele está lá todo contorcido. Só que aqui o Luiz, por exemplo, nem apresentei, o Luiz treina comigo, Então o Luiz aqui, por exemplo, ele está colaborando para fazer esse movimento todo. Agora imagina se o cara vem puto lá e segura o meu braço ou me puxa aqui. Se ele está fazendo força, o cara está segurando com força, esquece eu fazer uma torção, segura com força, Luiz. Como é que eu vou torcer o braço do cara? Não tem como. Então ele não vai ficar todo contorcido para eu fazer o que eu quiser. Não vai ser assim. Tudo que a gente faz tem que ser simples, intuitivo de fazer, porque a gente tem que considerar a adrenalina que vai estar rolando na hora. Então a hora meu coração vai disparar, a perna começa a tremer, o braço começa a tremer, a visão é prejudicada, então eu não tenho mais a visão periférica, eu não enxergo mais aqui dos lados, eu só enxergo o que está na minha frente. Isso acaba acontecendo com a gente, A função da adrenalina faz isso com o nosso corpo. Então eu tenho que considerar tudo isso e ainda fazer algo mirabolante? Não dá. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um movimento explosivo, certo? Para soltar o meu braço aqui. Eu vou puxar meu braço pelo lado mais fraco da pegada. Qual que é o lado mais fraco? Onde a mão dele está fechando. Tá? Esse é o lado mais fraco da pegada. Eu vou puxar meu braço por aqui. E eu vou fazer em câmera lenta aqui para vocês verem, mas obviamente que isso tem que ser explosivo, que nem eu falei, para pegar o cara de surpresa também. Então ele segurou, eu vou fazer rápido, tá? Mas em câmera lenta, vou puxar meu braço por aqui, onde a mão dele está fechando, certo? Com a outra mão, para ajudar, eu posso evitar que a mão dele venha junto comigo. Então eu tiro a mão dele para lá e puxo meu braço. Simples, não agredi o cara, só tirei minha mão, Isso é uma situação menos grave, tá? Ele veio com a outra mão, segurou cruzado. É a mesma coisa, certo? Vamos segurar cruzado com essa mão aqui, para vocês verem. Mesma coisa, a abertura está aqui, tá? Vou puxar minha mão para cá. Então, vou puxar aqui, beleza? Tirei minha mão. Quanto mais rápido, explosivo eu fizer, mais fácil. Porque se eu tento fazer devagarinho, ele vai apertar cada vez mais, ele vai se adaptar ao que eu estou fazendo. Se eu faço rápido, ele não está esperando, bem mais fácil, tá? Mesmo colocando força. Claro que se for um cara muito grande, a pessoa muito pequena, pode dar problema. Aí o que a gente faz? A técnica mais agressiva, tá? Essa técnica mais agressiva, aí não tem erro, não interessa o tamanho do cara, porque daí a gente vai partir para a parte sensível do rosto do cara, Mas isso aqui é um caso que eu não estou mostrando agressão, porque é um cara chato na balada, é um cara, sabe? Não é alguém que eu vou lá agredir, Mas se for alguém maior, alguém que está me ameaçando, alguém maior do que eu, aí eu vou direto para a segunda técnica, que essa não tem erro. Então, eu sou muito pequenininha e, isso me incomoda muito, a segunda técnica não tem problema que vai machucar, tá? Mas vamos para a primeira aqui, voltar aqui, Vou puxar por aqui, certo? Se o cara segurar, digamos, com as duas mãos, Esse é um pouco mais raro de acontecer, mas se o cara segurar com as duas mãos, agora eu não tenho mais um lado só para sair. Porque ele está com a mão de cada lado. Só que, onde é que é a parte mais fraca da pegada? Em cima. Só tem 2 dedos em cima, tá? Então eu vou puxar minha mão por aqui, para cima. Beleza? Vocês vão ver que no começo vai ter que pensar um pouquinho, mas não é nada muito difícil. Logo já vão entender qual que é o conceito, Então o cara segurou, pode ser com a mão só. Segurou, vou bater lá, puxar para o outro lado. Beleza? Segurou aqui, bate para um lado, puxa para o outro. Tá?
então é uma situação não tão grave, né? Ah, o cara segurou aqui, ó, mesma coisa, a pegada tá fechando aqui, eu puxo para lá o meu braço, né, para soltar da mão do cara. Pode fazer ali, né? Então eu puxo e me solto. Beleza? Essa é a primeira, a gente vai fazer agora, tá? Eu não vi se estava em número par aqui. Se faltar, se sobrar alguém, dá para fazer em 3 pessoas daí. Mas a princípio façam duplas. Beleza? E aí a gente vai simular essa situação aqui. Uma segura, a outra sai. Tá? Podem fazer aí umas 3, 4 vezes cada lado, aí troca.